CPI na Assembleia Legislativa. Mais de um ano após o motim dos policiais militares no Ceará, os deputados vão investigar as associações de PMs no Ceará. E a gente também fala das repercussões das visitas de Lula e Bolsonaro ao Ceará. O Ponto Poder está só começando. Olá, seja muito bem-vindo. O Ponto Poder está começando e a gente fala sobre Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa do Ceará. Os deputados pretendem investigar as associações de policiais aqui no estado para averiguar o uso de verbas, o funcionamento dessas agremiações. E quem traz mais informações para a gente é o repórter Igor Cavalcante. Segurança pública é um assunto que normalmente divide base e oposição na Assembleia Legislativa do Ceará. Mas agora os embates devem ficar ainda mais acalorados. Isso porque o presidente da casa, Evandro Leitão, do PDT, decidiu acatar a proposta e instalar uma CPI para investigar as associações militares. No requerimento, assinado por 36 deputados, levanta-se a suspeita de que entidades ligadas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros estão agindo como sindicatos, desrespeitando as proibições constitucionais de sindicalização e greve dos militares. A proposta de formar um colegiado para investigar as associações foi do deputado Romeu Aldigueri, do PDT, ainda em fevereiro deste ano. À época, ocorreu no Ceará o motim da Polícia Militar, em que agentes cruzaram os braços por 13 dias para reivindicar maiores salários. O requerimento acusa ainda as associações de convocar seus filiados para participar de pelo menos 3 grandes manifestações públicas e de financiar a veiculação de publicidade da campanha salarial. Por fim, os deputados pedem que a atuação das entidades seja investigada por violação da ordem e da segurança pública. O tema da CPI está sendo tratado aqui de maneira muito política, né? Uma disputa política em torno das CPIs. Foi assim em relação à CPI do Aquário, que a gente nunca conseguiu instalar. E esta agora. Acho que o caminho que o governo escolheu não é o mais adequado para enfrentar essa questão. O caminho mais adequado é fortalecer a investigação que está em curso já. O Ministério Público está fazendo isso. A população cearense presenciou na mobilização de policiais efetivamente um desvio de finalidade de associações de policiais financiando greve e greve que colocou os comerciantes em situação de chantagem, em uma situação da população ficar absolutamente à deriva, à mercê da bandidagem no Ceará, e nós entendemos que isso não pode se repetir no Ceará. Não é possível admitir que uma associação que é para ser recreativa de policiais se transforme em financiamento de motim. A CPI é formada por 18 parlamentares, sendo 9 titulares e 9 suplentes. Passados os primeiros dias desde o anúncio de sua instalação, deputados tanto da base quanto da oposição decidiram ficar em silêncio na reta final de definição dos nomes de quem irá compor a comissão. Inicialmente serão 120 dias de investigação. Os trabalhos começam com a escolha do presidente, do vice e do relator da CPI. A expectativa era de que hoje fossem anunciados esses nomes que vão compor a CPI das associações militares aqui no Ceará, porém há um impasse envolvendo o Partido Progressistas, que tem direito a uma vaga, porém decidiu não indicar. A mesa diretora da Assembleia ainda vê como vai resolver esse impasse, como vai ser o preenchimento dessa vaga e ficou de anunciar amanhã quem vai integrar então esse colegiado. E olha, nos bastidores, deputados já dão como certo que a presidência da CPI deve ficar com o deputado do PDT e a relatoria com o deputado do PT. Por enquanto, o deputado pedetista cotado para comandar os trabalhos do colegiado é Salmito Filho, do PDT, e do PT, Eumano de Freitas deve ser o relator da CPI. Mas tudo isso, claro, só vai ser confirmado quando de fato os trabalhos forem iniciados. Agora a gente muda de assunto no Ponto Poder para falar sobre as movimentações pré-eleitorais que já estão bastante intensas há mais de um ano das eleições de 2022. Prova disso é que nas últimas semanas o presidente Jair Bolsonaro e também o ex-presidente Lula estiveram no Ceará em agendas, claro, públicas, algumas fechadas, e eles aproveitaram esses momentos, embora não se coloquem como pré-candidatos ainda, para intensificar o diálogo com o eleitorado e também com lideranças políticas.
O ex-presidente Lula esteve aqui, ele chegou na última sexta-feira, no sábado esteve com o governador Camilo Santana no Porto do Pecém, assim como outros aliados, outros petistas. Lula também no Ceará se encontrou com influenciadores digitais, representantes da cultura e de movimentos sociais. E o ex-presidente também aproveitou para terminar a agenda ontem, na segunda-feira, aqui no estado, se reunindo com lideranças de diferentes partidos, dentre eles PSOL, PDT, PT e o PSDB. A gente viu aí nas imagens, inclusive, um encontro que foi destacado entre o ex-presidente Lula e o senador Tasso Gereissati. E essa vinda de Lula ao Ceará acontece uma semana após a visita do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro que esteve em Juazeiro do Norte, ele fez um percurso pela cidade onde participou da entrega das chaves de quase 2.800 residências. Bolsonaro também esteve com aliados e visitou a estátua do Padre Cícero, um símbolo religioso muito importante para o Cariri, para a história do Ceará. Teve esse encontro também poucos dias antes e ambos tem aí bastante influência para esse cenário político, para o cenário eleitoral, não só do Ceará, mas também do Nordeste, do país. E para fazer a avaliação desse movimento, a gente convida as professoras Monalisa Soares Lopes e Carla Michele Quaresma, que vão estar aqui com a gente daqui a pouco elas entram aqui, olha só. Já estão conosco, professora Monalisa, professora Carla Michele. Sejam bem-vindas ao Ponto Poder para a gente fazer essa avaliação desse movimento todo, que ainda que tanto Lula quanto Bolsonaro não digam que essa vinda ao Ceará tivesse esse papel de foco nas eleições, mas as ações indicam isso. E a gente vai começar acompanhando, então, alguns trechos dos discursos tanto de Bolsonaro como de Lula, para a gente ver que temáticas eles abordaram ao discursar aqui no estado. Vamos conferir. Esse cidadão procede desgovernando o Brasil de forma irresponsável, sem se preocupar que nós temos hoje mais de 19 milhões de pessoas que voltaram a passar fome. Tem mais de 40 milhões de pessoas em segurança alimentar. Pessoas que não comem as calorias e as proteínas necessárias à sobrevivência humana. E esse cidadão não dá uma palavra. O PT e os deputados de esquerda no Congresso Nacional entraram há mais de 6 meses atrás com um projeto para ampliar o Bolsa Família para R$600. Ele até agora, além de fazer o auxílio emergencial de 300, está prometendo uma Bolsa Família, que eu não sei se 400, não sei se já mandou medida provisória, ou de 300. O dado concreto é que o Estado não cumpre a função. Apresentamos 2 propostas para o Parlamento, de modo que o Bolsa Família, necessário para uma parte da nossa população, tenha no final do ano, no mínimo, um reajuste de 50%. Sabemos que a inflação chegou em nosso país, como chegou no mundo todo. A pandemia desequilibrou a economia. E nós tentamos agora, dessa forma, no momento, atender aos mais necessitados. E nós sabemos muito bem que o gás de cozinha está caro, na ordem de R$130. Mas dizer a vocês que nós entregamos na origem um botijão de gás de 13 quilos por R$45. E eu determinei que desde abril desse ano não existe mais imposto federal no gás de cozinha. A gente acompanhou então alguns trechos dos pronunciamentos de Lula e também de Bolsonaro aqui no Ceará. A gente viu que Lula fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro, falou sobre a volta da fome, o aumento da fome com a pandemia e também sobre a tentativa aí de parlamentares de oposição de aumentar o valor do auxílio emergencial. Já Bolsonaro fez questão de ressaltar a proposta do Auxílio Brasil, que prevê um aumento no programa de transferência de renda que deve substituir o Bolsa Família, e também falou sobre o imposto federal zerado para o gás de cozinha. Começo perguntando então para a professora Monalisa Soares, o que esses 2 discursos, professora, dão de indícios para a gente sobre estratégias eleitorais para 2022? Com quem Bolsonaro e Lula querem falar?
Boa noite, William. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Carla. É um prazer voltar aqui no Povo Poder, conversar com vocês. Bom, queria só antes, assim, destacar como é que essa vinda do Bolsonaro e a vinda do Lula, né, eles mostram para a gente como o Nordeste, de um modo geral, está sendo um campo de disputa para 2022. Né? A gente tem visto desde o ano passado articulações muito claras do presidente em movimentação em relação ao Nordeste. Agora a gente está vendo esse tour do presidente Lula também aí por vários estados. Eu traria também o ex-ministro Ciro Gomes, também tem feito articulações, buscado caminhos, né? Então, o Nordeste tem sendo um espaço, e o Ceará, digamos assim, um estado exemplar dessa disputa e desse campo, digamos assim, de disputa para 2022. As falas do Lula e do Bolsonaro destacam muito, assim, né? O Lula tem buscado recuperar um pouco a partir desse seu legado, dessa sua memória, né? Esse histórico, né, do que é o lulismo, do que é os seus campos, e o Bolsonaro, claramente, desde o ano passado, tem buscado avançar nessa população, né? Assim, as movimentações do governo Bolsonaro e todo as suas ações, digamos assim, especialmente a partir do auxílio emergencial e de todo um conjunto de movimentações que tem feito, tem sido nesse sentido. Aqui no Ceará é interessante a gente destacar pelos grupos com quem também eles se associam. Acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Que é em que medida esses discursos que eles acionam podem ou não ter efetividade na população cearense, né? Porque, evidentemente, que Bolsonaro e Lula fazem esses discursos e fazem esses acenos, mas as lideranças que fazem a mediação aqui no Ceará também são importantes para a gente pensar em que medida esses discursos podem ter efetividade, né? Ou seja, em que medida as lideranças que fazem a mediação do presidente Lula e do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro podem garantir que esses discursos tenham efetividade e possam ajudar ou não na conquista de votos junto à população cearense para estes pré-candidatos na eleição do ano que vem. Professora Carla Michele, agora eu gostaria de perguntar à senhora e já saber sobre o aspecto desse discurso envolvendo o Bolsa Família e o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que é essa promessa que Bolsonaro trouxe, tinha anunciado pouco antes de vir ao Ceará, inclusive. E eu gostaria de saber qual a avaliação que a senhora faz do uso desse instrumento, né? Tanto o discurso do ex-presidente Lula em relação ao Bolsa Família, a proposta do partido de que ele fosse maior, já ensaiando talvez uma crítica ao valor que o governo Bolsonaro prevê, e como fica o papel do próprio Bolsonaro também em trazer esse discurso aqui para o Nordeste, aqui para o Ceará. Olá, Jéssica, eu quero cumprimentar você, dizer da minha satisfação de participar desse debate com a professora Mona Lisa, com quem aprendo tanto e sempre. Na realidade, o discurso do Partido dos Trabalhadores sempre foi voltado a essa necessidade de distribuição de renda no país. Então, o ex-presidente Lula só reforça isso ao visitar o Ceará, essa necessidade de um Estado provedor, um Estado que consegue distribuir riquezas, e foi assim o projeto desenvolvido pelo Partido dos Trabalhadores à frente da presidência da República. O presidente Bolsonaro defende questões diferentes. As bandeiras colocadas na eleição de 2018 são bandeiras que demonstram uma necessidade de um grupo político de diminuição da atividade estatal. E, inclusive, ao formar sua equipe econômica, o grande objetivo inicialmente era esse. Só que o presidente não previu uma situação pandêmica, e aí, ao tomar medidas necessárias para garantir o mínimo de assistência para essas populações, ele sentiu o sabor da popularidade, e isso no campo da política é algo que amacia egos. Então é muito importante, porque isso é o que garante a legitimidade necessária para a preservação do poder. Então, ao experimentar esse sabor da popularidade, o presidente percebeu que precisava mudar a retórica. Então, ele continua, no discurso que ele fez em Juazeiro do Norte, ele continua defendendo as bandeiras que são caras para o seu projeto político, porque mantém a sua base eleitoral raiz. Então, ele inicia o discurso falando das bandeiras da liberdade, do combate à corrupção, a questão da fé em Deus. Então, ele preserva tudo isso, né, a questão da família, que também é muito importante por causa do apoio de determinadas denominações religiosas, mas, ao mesmo tempo, ele também envereda por esse campo do discurso mais populista. Então, ele já começa também a
a elaborar ali uma estratégia de criar identidade com o público que está ali ouvindo, né? Diz que a filha é neta de cearense, utiliza uma expressão que na cabeça dele faz parte do repertório popular cearense, que é o cabra da peste, né? Para a gente é uma expressão em desuso, mas aí o presidente não foi advertido sobre isso, mas tenta utilizar essas expressões, né? Tenta se mostrar popular, dizer que passou por uma sinuca e ali escutou pessoas de Missão Velha que dizem que havia necessidade de levar uma agência bancária para o município, e ele prontamente atende o pedido das pessoas. Então, ele vai construindo também essa lógica de um discurso mais voltado a essas necessidades dessas populações, sobretudo que se localizam no Nordeste brasileiro e aqui no Ceará, numa disputa que para ele é uma situação extremamente complexa, porque além do Nordeste brasileiro ser uma base importante do Partido dos Trabalhadores, aqui no Ceará existe um candidato, Ciro Gomes, que é quem concentra aí a grande quantidade de votos do Estado. Então, acredito que essa resposta do presidente Bolsonaro, e agora com essa aprovação, né, de um auxílio que vai ser pago a partir do final do ano, possibilita entrar no ano eleitoral numa situação mais confortável, porque embora essas bandeiras aí da questão da moralidade, do combate à corrupção, sejam importantes para determinados segmentos sociais, a avaliação do presidente da República está muito relacionada à situação financeira dos indivíduos. Então, se as pessoas estão com capacidade ali de comprar alguma coisa, com capacidade de acessar essa sociedade de consumo, essa avaliação melhora muito. Então, é isso que o presidente pretende, lançar esse projeto no final do ano exatamente para que ele inicie o ano eleitoral numa situação mais confortável em relação à sua popularidade. Certo, e agora a gente aproveita para conferir, então, alguns momentos do discurso em que tanto Lula como Bolsonaro fazem referência aos aliados aqui no Estado. Ainda nem perguntei para o Camilo o que ele vai ser. Ele está com cara de senador já, mas eu não sei se ele ia ser senador. Porque ele tem um compromisso de governar esse Estado, sabe, até o final de 2022. Ele precisa governar até o dia 31 de dezembro. Sabe? Ele pode sair porque tem uma vice de confiança. Também nos acompanha aqui alguns deputados federais. Como meu velho companheiro, Capitão Wagner. Assim como o Brasil tem um capitão, o Ceará terá brevemente um capitão também. Tá aí os dois fazendo sinalizações eleitorais também em âmbito local. E essa é a pergunta que faço então para as duas, para a professora Monalisa e também para a professora Carla. Peço por gentileza pelo tempo para que a gente seja bastante objetivo nesse momento do debate, mas queria saber, na avaliação das duas professoras, que impactos essa sinalização que trata diretamente do cenário cearense pode ter aqui sobre lideranças e sobre as bases, tanto de Lula quanto de Bolsonaro aqui no Ceará. Começo com a professora Carla Michele, por favor. Willam, é a tentativa de demonstração de força, né? O presidente Bolsonaro sobe no palanque em Juazeiro do Norte com apoio político do prefeito de Juazeiro do Norte, né? Então ele estava ali no reduto eleitoral do prefeito, então para ele uma situação mais confortável, e demonstra essa força com a apresentação de quadros políticos importantes, né? O capitão Wagner, que muito provavelmente disputará a eleição do próximo ano, talvez a governador do estado, então isso significa muito, porque ele está dizendo que ele tem um palanque eleitoral no Ceará e que ele tem um palanque que apresenta um candidato extremamente competitivo, que é o capitão Wagner, e o ex-presidente Lula da mesma forma, né? Inclusive o grande propósito de vir ao Ceará é esse, né? Também esse efeito simbólico, né? Demonstrar que tem essa base, que tem o palanque também, que consegue mais do que isso, Willam. Conversar não somente com essas forças mais alinhadas do ponto de vista ideológico e programático, né? Ele ultrapassa esse limite, inclusive abre esse canal de conversação com o senador Tasso Gereissati. Então, isso é muito simbólico, né? Claro que a atividade política se constrói a partir do diálogo, da negociação,
mas num momento de tensão entre os poderes que nós estamos vivenciando no Brasil nesse momento, né, de uma dificuldade muito grande, principalmente apresentada pelo presidente da República, de criar canais de diálogo, seja com o parlamento, seja com o poder judiciário. Então, isso é muito simbólico do ex-presidente Lula buscar esse caminho da negociação, da composição, e sabendo, claro, que muito provavelmente o PSDB lançará a candidatura própria, mas que no segundo turno também existe essa possibilidade de formação de um amplo leque aí de forças para combater essa possível candidatura do presidente Bolsonaro. Professora Monalisa Soares, gostaria de ouvi-la também sobre essa mesma questão. Bom, para o Bolsonaro é muito interessante, né, essa associação com o Wagner, considerando o acúmulo de forças que essa oposição bolsonarista teve nessas eleições de 2020, né? A gente viu um fortalecimento dessa oposição nas eleições do ano passado, a conquista de cidades importantes, né? E esse agrupamento, digamos assim, de forças a partir do ano passado. Mas, então, o Bolsonaro ganha com isso. É importante lembrar que em 2018 o Bolsonaro perdeu no primeiro turno e perdeu no segundo turno no Ceará, né? Então, ter esse palanque forte com essa liderança em ascensão é importante para o Bolsonaro. Mas também é importante lembrar que na eleição de Fortaleza, o Wagner fez meio uma campanha de despersonalização em relação ao Bolsonaro. Ele não assumia o Bolsonaro de coração o tempo todo, fazia um pouco uma relação ao governo federal. Então, a ver como em 2022, se ele assume o Bolsonaro de corpo e alma e coloca esse palanque. Numa campanha para governador, às vezes a exigência é maior, de fato, que isso aconteça e a ver como isso ocorrerá. Com relação ao Camilo Santana, o ex-presidente Lula vem, como a Carla disse, para fazer esse exercício da sedução e da conquista simbólica mesmo, né? A visita do ex-presidente Lula foi uma visita para demarcar mesmo essa associação política. Os 2 primeiros dias da visita do ex-presidente Lula foi praticamente de atividades conjuntas o tempo inteiro do governador Camilo Santana com o ex-presidente Lula, muitas fotografias nas redes sociais de ambos, etc. E isso porque o ex-presidente Lula sabe, né, as pesquisas, a única pesquisa que saiu mais recentemente mostra uma ampla maioria de votos do eleitorado cearense para o ex-presidente Lula, se comparado o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Ciro Gomes estão bem atrás do ex-presidente Lula, mas o ex-presidente Lula sabe que o seu capital político é uma variável a ser considerada, dentre outras, e uma dessas outras variáveis muito importante é o capital político do atual governador Camilo Santana. Então, ele quer combinar essas 2 variáveis para ter um palanque imbatível, digamos assim, para conquistar, de fato, essa ampla maioria do eleitorado cearense se consolidar a sua candidatura em 2022, né? Então, acho que os movimentos de ambos são muito claros no sentido disso. Tanto o Bolsonaro quer ganhar esses votos que, claramente, o Wagner consegue arregimentar bem aqui a partir do crescimento dessa oposição bolsonarista no Ceará, e o Lula quer consolidar essa sua ampla maioria que as pesquisas vêm indicando entre o eleitorado cearense a partir da associação com o capital político do governador Camilo Santana. E a gente, claro, continua acompanhando aí esses movimentos políticos dos dois. Muito obrigado, professora Monalisa Soares, professora Carla Michele Quaresma. Até uma próxima. E o Ponto Poder vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre como a política pode intermediar o conflito na José Avelino. É já já. Nosso Ponto Poder está de volta e a gente abre esse bloco falando de um assunto que deu muito o que falar nos últimos dias aqui em Fortaleza, o impasse envolvendo a Feira da José Avelino no centro da capital cearense. E claro que uma solução que concilie o ordenamento urbano da cidade e também a situação do comércio, do qual dependem muitas famílias, passa pela política. E é disso que a gente vai falar agora, Jéssica. Exato. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o vereador Sargento Reginaldo, do PROS, que atua na Câmara Municipal de Fortaleza, para que ele nos ajude a responder, a conversar com a população justamente sobre como a política pode ajudar nesse conflito na José Avelino, que já se arrasta aí por anos. Então, lá, vereador Sargento Reginaldo, seja bem-vindo ao Ponto Poder. Eu começo justamente
perguntando isso ao senhor, de que forma os vereadores têm se articulado, têm dado essa atenção, têm participado também da tentativa de resolver, de intermediar esses conflitos que são parte da rotina da cidade, né? Olha, Jéssica, boa tarde. Aliás, né, é um prazer estar aqui no programa, no Ponto Poder, com vocês todos, o William, Jéssica, e falando para o povo de Fortaleza. Primeira coisa é dar voz a essas pessoas. Foi o primeiro momento, acolher a demanda dessas pessoas, que a gente já conhece de algum tempo. A Feira da Zé Avelino é uma realidade indiscutível. Isso é o que precisa ser compreendido pelo Poder Executivo. É a segunda gestão que insiste na ideia de um confronto direto com os feirantes da Zé Avelino, sem buscar, de fato, resolver o problema da ordenação daquele lugar. Eu considero, e foi o que eu usei na Câmara, que seria a mesma coisa que alguém tentar acabar com a feira da 25 de março. Isso é uma realidade, milhares de famílias dependem daquilo. Já virou realmente a derrota de compradores de vários estados que vêm a Fortaleza com o objetivo de irem a Zé Avelino. Então, isso é um fato, do ponto de vista econômico e já do ponto de vista cultural da nossa cidade. O que precisa é que nós estabeleçamos os critérios, e aí onde realmente cada vereador precisa entender a sua importância como representante do povo e dar a sua contribuição para que esse ordenamento ocorra o quanto antes possível. A gente precisa trabalhar o reconhecimento disso. Se a gente lembrar, a gente teve problema lá atrás com a Feira da Beira-Mar, que hoje é um patrimônio da cidade e que ninguém pode mais pode mexer com aquilo. Da mesma forma, a Zé Avelino hoje ela precisa passar por esse mesmo processo para que a gente crie as normas necessárias, mas, acima de tudo, garanta àqueles trabalhadores que eles possam continuar retirando seu sustento, mantendo suas famílias de forma digna, que é tudo que eles querem, e a gente precisa valorizar isso num momento de crise econômica que nós estamos passando. Depois de tanta dificuldade que foi gerada por essa pandemia, o mínimo que se espera do poder público é dar todas as alternativas para aqueles que querem empreender, e esse tem sido o nosso objetivo na Câmara. Vereador Sargento Reginaldo, muito obrigado por trazer para a gente um pouco da atuação da política, da classe política na resolução desse conflito. E a gente também tentou ouvir parlamentares da base governista. Sargento Reginaldo do PROS faz parte da oposição lá na Câmara. Tentamos contato com alguns parlamentares da base. Muitos disseram que nesse momento da nossa gravação não estariam disponíveis, e outros não responderam às nossas tentativas de contato. O que eu posso dizer é que é lamentável que a gente não possa ampliar esse debate com o máximo de vereadores possível, inclusive aqueles que representam o prefeito José Sarto nesse momento, que poucos dias após de baixar um decreto proibindo a abertura da feira, infelizmente aparece publicamente aglomerando e sem uso de máscara, que tem sido um dos seus discursos e motivos para ter impedido aquelas pessoas de estarem trabalhando e garantindo seu sustento. E a gente vai continuar acompanhando, então, todo esse debate da José Avelino. Muito obrigada, vereador, pela participação no programa. E o Ponto Poder vai chegando ao fim. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Na próxima semana tem mais. A gente volta a se encontrar na próxima terça. Uma boa semana para você.